Boa noite a todos, boa noite a todos que estão na internet. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, dia de finados. Eu encontrei aqui uma mensagem que eu gostaria de dividir com vocês na data de hoje. Mais um dia de saudades. Porque o que importa de verdade não morre. Prefiro dizer que hoje é o dia das saudades. Saudades daqueles que despertam em nós o amor, a alegria. Deixaram boas lembranças, palavras que nos inspiraram, exemplos que nos edificaram. Deixaram sorrisos, sabores, perfumes, paisagens. Não é dia de tristeza, é dia de gratidão. Mas quando a saudade doer, quando a lágrima cair, enviemos nosso melhor amor e por misericórdia de Deus, tudo será consolado, com a certeza de que há muitas moradas na casa do meu Pai. Confiemos no reencontro. E enquanto estivermos por aqui, vamos plantando amor, deixando sorrisos, palavras que inspiram exemplos, que edificam. Pois pior que a dor da saudade Pois pior que a dor da saudade é a dor do esquecimento. E se apesar das ausências houver aqui presenças que são importantes, aproveite. De hoje o seu melhor sorriso, o seu melhor tempo, o mais sincero amor, o maior respeito, sempre. Todas as flores e toda a luz que puder. E assim o dia de hoje será sempre um dia de saudades e não um dia de dor. E então vamos fazer a nossa oração para o início da nossa tarefa de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora a palavra à nossa querida amiga Vanice. Boa noite a todos. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando pela telinha. Que possamos estar envolvidos na luz do nosso amado Mestre, que nos traz muito conforto, que nos traz sempre muito conhecimento, que tenhamos os nossos corações entrelaçados para alcançarmos a sabedoria divina, né? E termos a maior compreensão sobre as nossas reflexões de hoje. Não é o nosso tema, né? A Yara leu aqui pra gente um texto muito bonito, falando sobre o dia de hoje, né? Que é importante para todos nós, né? Todos nós, com certeza, temos saudades de alguém, né, que nos foi importante, que passou pelas nossas vidas, que contribuiu, né, de alguma forma. Todas as pessoas que passam por nós contribuem de alguma forma, né, nos enriquecendo, sejam com alegrias ou com tristezas, não importa, né? De alguma forma nós tiramos aprendizado de todos os nossos relacionamentos. E hoje é um dia especial porque nos lembramos dessas pessoas. O importante, né, a mensagem do Espiritismo, eu acho que é que nós tenhamos essa lembrança com alegria, né? A saudade, ela não deve vir com dor, porque nós devemos entender o processo da vida. Nós que estamos aqui, nós que estudamos muito, nós temos algum conhecimento que já é possível
acalentar o nosso coração a respeito, né, da vida, das reencarnações. Então nós já sabemos que nós temos aqui a oportunidade de uma experiência, temos ao nosso redor amigos, companheiros de jornada, mas em algum momento nós vamos nos separar temporariamente, com certeza temporariamente, porque nós vamos nos reencontrar novamente, né? Então, quando nós nos lembramos desses amados, deve ser assim, com um sentimento bom, né? Emanando o nosso amor por esta pessoa, querendo que realmente ela esteja bem, desejando que ela esteja seguindo a caminhada dela, porque se nós lembrarmos com tristeza, trazendo aquele nosso lado egoísta, né? Queremos a pessoa ao nosso lado de qualquer forma, nós estamos acorrentando essa pessoa, nós estamos retardando a caminhada dela, né? Assim como nós não queremos obsessores, né? Aquele pessoalzinho que fica acorrentando a gente, nós também não devemos ser obsessores dos nossos queridos que já fizeram a viagem. Nós devemos sempre emanar para eles amor, carinho, desejando de coração que eles estejam bem. E eles vão receber esse nosso carinho como flores, como alimento, dependendo do lugar onde eles estão, né? Se eles estiverem num lugar meio difícil, eles vão receber alimento, o que eles estiverem necessitando naquela hora, o nosso sentimento vai se materializar ali para que ele receba o que ele necessita naquele momento. Então vamos sempre lembrar com o coração repleto de amor, né? E é importante que nós não lembremos só nesse dia. Todos os dias nós devemos emanar o nosso amor para esses nossos queridos, né? Que continuam na caminhada, nós sabemos disso. Nós aqui e eles lá, né? Então, a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo, o tema é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é os trabalhadores da última hora. Eu vou ler só aqui a parábola, né? Porque o capítulo começa com uma parábola de Jesus. E como nós sabemos, todas as parábolas, elas são bastante simbólicas, né? Então vamos tentar aqui juntos entender um pouco sobre esta parábola aqui tão importante. Então começa assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Presta atenção, porque só nessa frase nós já temos um ensinamento, né? Já temos uma dica aí. Porque quando Jesus nos falava, ele não estava falando do mundo material, não foi para isso que ele veio. Quando ele fala assim, que o reino do céu se assemelha a um pai de família, ele já está falando do reino de Deus, né? Ele não está falando aqui da nossa casa, né? Do nosso templo, ele está falando do reino de Deus. Então ele vem falar para nós nessa parábola das coisas de Deus, das coisas do Espírito, porque nós todos somos filhos de Deus, né? Nós não somos seres humanos que temos um espírito. Alguém acha que somos seres humanos que temos um espírito? Eu não vejo assim, né? Eu acredito que nós somos espíritos. Neste momento nós temos este instrumento, que é o nosso corpo material, né? Mas o que fica mesmo, o nosso corpo em algum momento, ele vai ficar inerte, ele vai se decompor. E nós continuaremos a ser espíritos, né? A nossa essência, ela vai continuar. Então, quando ele fala aqui de Deus, ele já está falando das coisas de Deus. Ele está falando da nossa essência, daquilo que nós somos verdadeiramente, né? Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época existiam muitas vinhas, né, que é plantação de uvas. Então,
ele saiu para contratar trabalhadores. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça, sem nada a fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. Né? Então vamos entender assim, que praça, ele fala aqui que ele foi na praça buscar os trabalhadores. Naquela época não era igual hoje, é legal a gente estudar porque o contexto é outro, né? A história se passou num tempo antigo. Então, quando ele fala em praça, era um local onde as pessoas que não tinham um trabalho fixo, às vezes não tinham profissão definida, então, mas eles tinham disposição para o trabalho, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisava também naquela época. Então, não tinham um trabalho fixo, as pessoas iam lá, se reuniam, e aqueles que tinham um trabalho a oferecer, iam até lá e contratavam por dia, por período, né, por meses, por ano, dependendo do trabalho que era. Então esses homens estavam lá, né, e esse pai de família foi lá e contratou. Então ele foi na primeira hora. A primeira hora, naquela época era assim, só se trabalhava quando tinha sol, diferente de hoje, né? Hoje mais trabalha quando não tem sol. Mas só se trabalhava quando tinha sol, que era das 6 da manhã às 6 da tarde. Então a primeira hora era por volta de 6 horas da manhã. Aí ele foi na 3ª hora, que era por volta das 9. Tinha muito trabalho. Então ele precisou ir novamente lá na praça. E tinha um pessoal lá precisando de trabalho. Saiu ainda na 6ª hora e na 9ª hora do dia. Fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Isso já faltava somente 1 hora para terminar o dia, e ele ainda foi lá e recrutou o pessoal para o trabalho. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um, e ao recebê-la murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Então essa é a parábola, né? Então, se o pai de família que foi lá contratar era Deus, Deus é justo e bom, sem limites. Então ele queria fazer igual para todos os trabalhadores. Assim, Deus não faz isso conosco? Deus é igualmente bom para todos nós, independente do que somos, do que fazemos, do que pensamos. Ele é bom para todos nós. É isso que essa parábola vem dizer. Ele foi chamar os trabalhadores o pai de família é Deus. Então a vinha, o que é a vinha? Né? O que representa a vinha? Toda a criação de Deus. Nós temos consciência apenas aqui do nosso planeta, mas nós já temos noção de que existe muito mais do que isso. Então toda a criação de Deus é a vinha. E os trabalhadores somos nós.
Então Deus, desde o começo dos tempos aqui no nosso planeta, Ele busca os trabalhadores. Ele nos chama a todo momento. Desde o momento em que nos criou, do momento em que fomos inseridos neste planeta, Ele nos convida ao trabalho. Mas nós estamos prontos para o trabalho? Para o trabalho que Ele nos oferece? Né? Porque, como eu disse aqui no começo, Jesus não estava falando das coisas materiais, não estava falando do trabalho que inclui as nossas profissões, né? Ele estava falando de Deus. E se ele estava falando de Deus, ele estava falando de um trabalho espiritual. Nós já nos colocamos à disposição desse trabalho? Né? Fica esta reflexão. Nós estamos na praça dispostos ao trabalho? Ou nós estamos lá no aconchego do nosso lar, pensando apenas no nosso próprio bem, pensando apenas na nossa família? Ainda quando a gente pensa na nossa família e trabalha, né, trabalha bem a nossa família, ainda temos um mérito, mas não é suficiente. Existe muito trabalho. Vocês viram que o pai de família aqui, ele foi várias vezes ao dia buscar trabalhadores, porque o trabalho não tinha fim. E o trabalho de Deus não tem fim. O trabalho do Mestre Jesus não tem fim. Pelo menos aqui no nosso planeta. É um trabalho de despertar das pessoas. É um trabalho de iluminação. É o trabalho de fazer as pessoas acordarem. Nós já nos colocamos à disposição para ajudar nesse trabalho? Mas nós queremos receber, né? Aqui no final da parábola, ele diz que Deus paga igualmente para todos, né? Aquele pai de família, ele quis ser generoso. Então, ele pagou igual para todo mundo, sem distinção. E nós queremos apenas receber, sem realizar o nosso trabalho, sem contribuir para esta obra. Nós queremos continuar adormecidos. Até quando nós vamos continuar adormecidos? Quem são os trabalhadores da última hora? Quem são? Alguém sabe quem são os trabalhadores da última hora? Nós todos. Porque o que nós temos? Nós temos o futuro? Nós podemos resolver o nosso futuro agora? Nós temos o nosso passado aqui, agora, para a gente ressignificar todos os nossos erros? Nós só temos o presente, nós só temos o agora. Esta é a última hora. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo convocados. Nós estamos sendo convidados a todo momento. Toda criatura de Deus é convidada ao trabalho. No Livro dos Espíritos tem uma lei, né? Porque lá tem todas as leis divinas. Nós estamos até estudando isso. E tem a lei do trabalho. Tem uma lei só para o trabalho. E lá está falando do trabalho da matéria. Lá para quem já leu, né? Quem tiver curiosidade, leia, né, o capítulo lá que fala sobre a lei do trabalho. Não fala de nenhuma profissão. Não fala que você deve procurar determinada profissão, se especializar, fazer 3 faculdades. Não fala nada disso. Mas tem uma lei, que é a lei do trabalho. E tem mais, lá fala que até os animais estão subordinados à lei do trabalho. Eles também trabalham de acordo com a inteligência deles, né? A inteligência deles ainda é um pouco limitada. Então, eles trabalham no sentido da sua preservação, mas é um trabalho.
Então, todas as criaturas de Deus estão envolvidas nesse processo. E o que nós estamos fazendo para nos enquadrarmos nesta lei? Estamos nos colocando à disposição? Né? Aí, assim, Jesus está falando do lado espiritual que nós devemos buscar, né? Nos colocar à disposição. Mas nós podemos também trazer esse ensinamento para o nosso lado material, né? Porque assim, os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, elas contêm, cada parábola tem um tema, mas nós podemos tirar várias interpretações de uma única parábola. Nós precisamos estudar para isso, né? Não desfocar, sempre baseados, né, na doutrina. Mas cada vez que a gente lê uma parábola, parece que é uma luz que se acende dentro de nós. Então, esta mesma parábola nos fala que nós devemos buscar, nos dispor ao trabalho evangélico. O que é o trabalho evangélico? É viver o evangelho de Jesus. Não é apenas ler, não é apenas fazer o evangelho no lar. É importante ler, né? Eu recomendo que todos leiam esse capítulo 20, mas é importante estudá-lo e, acima de tudo, vivenciá-lo. Depois de fazer uma leitura profunda, depois de fazer um estudo detalhado, tente na sua vida inserir alguns desses ensinamentos. Pelo menos perca um tempo ou ganhe um tempo fazendo uma boa reflexão sobre isso na sua vida. Não é assim, nossa, quem tinha que estar escutando isso era o meu marido, ou meu filho, ou minha esposa, né? Porque a gente gosta de fazer, é a primeira coisa que vem, né, na cabeça da gente. Não, faça essa reflexão com você, com sinceridade, com honestidade. Então, essa parábola, levando ela para o lado material, dá também para fazer. Quem aqui gosta da segunda-feira? Pessoas evoluídas, quem concorda comigo? Pessoas evoluídas gostam da segunda-feira, por quê? Mais um dia de trabalho. Nossa, tô feliz que eu vou trabalhar. Eu conheço uma pessoa que, pelo amor de Deus, adora a segunda-feira. Eu ficava com raiva quando eu não entendia. Parece que não queria ficar comigo, queria segunda-feira. Eu ficava com raiva, mas depois eu comecei, né? A doutrina está me ajudando, né? A aprender algumas coisas. Aí eu comecei a entender. É importante gostar da segunda-feira. É importante gostar do trabalho que a gente faz. Não importa qual seja o trabalho. Se você varre a calçada, faça com amor. Pense que aquilo é um bem. Você vai ter uma calçada limpa. Você vai estar beneficiando as pessoas que moram naquela casa, se a calçada não for sua. Um exercício bacana. Varre a calçada do seu vizinho. Você vai ver a satisfação que você vai sentir. Eu já varri. É legal, varre com amor. Aí pensa, poxa, meu vizinho vai ficar feliz de ver a calçada limpinha. Não vai entupir o bueiro. Né? Vai ser bacana também, porque a calçada aqui do lado da minha casa vai estar legal, limpinha. Né? É um exercício. Não importa o trabalho que você faça. Se você é médico, faça com amor. Pense que você pode estar salvando uma vida. Não pelo remédio que você vai dar para o seu paciente. Por olhar no olho dele. Por perguntar sinceramente e ouvir de verdade o que ele está sentindo. Independente do seu trabalho, se você é uma pessoa que trabalha na área da limpeza, eu admiro muitas pessoas que trabalham com limpeza, porque é tão importante você estar num ambiente limpo. Na sua casa você tem uma pessoa que te ajuda com a limpeza,
valorize essa pessoa, mas mostra para ela o quanto é importante o trabalho que ela faz. Ela vai fazer com mais amor. Ela mesma vai parar e pensar, poxa, acho que é bacana o que eu estou fazendo. Isso é participar do trabalho de iluminação do Mestre Jesus. Quando nós fazemos isso, através do nosso trabalho, nós estamos participando, nós estamos sendo aqueles trabalhadores que estão na praça. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando disponíveis para o trabalho de iluminação que ele faz aqui no planeta. Certo? Então, assim, se você trabalha em algo que você não gosta, busca outra coisa, busca algo que vai te satisfazer. Ou então busque naquele seu trabalho, se não tem condições de mudar, busque naquilo algo que você goste. Ai, não gosto do meu trabalho, porque eu fico atendendo as pessoas, alguma coisa assim. Mas eu gosto do trajeto que eu faço para o meu trabalho. Então vai com alegria, saia de casa com alegria. Comece a olhar a segunda-feira como um dia bacana. Né? É um exercício, não é? Aqui também no Evangelho tem um pedacinho que eu achei bem importante, né? Porque aqui está falando da missão dos espíritas, né? Tem alguns assuntos aqui, os trabalhadores do Senhor. Então tem um trechinho que fala assim, ó: bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, uns pouco mais cedo, outros pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses entrar? É chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então aqui ele está falando assim, né? Bons espíritas, porque nós estamos numa casa espírita, né? Mas eu gosto assim de abranger um pouco mais. Eu acho que não somos só nós espíritas que somos chamados. Todos são chamados, independente da crença. Acontece que a nossa doutrina, ela é tão esclarecedora para quem leva a sério, para quem estuda, para quem começa a entender, porque nós não sabemos nada, né? Nós estamos começando a entender. Ela é muito esclarecedora. Então aqui os espíritos, eles se dirigem diretamente a nós. Mas é bom que nós possamos abranger isso para todas as pessoas. Todos são filhos de Deus, independente da crença. Então todos são chamados. Em algum momento da nossa encarnação, desta nossa encarnação, nós somos chamados para fazer algo de importante e valoroso para o nosso espírito. É que na maioria das vezes nós temos muitos véus sobre nós, sobre os nossos olhos. Nós não temos entendimento. Muitas vezes nós não somos acostumados a buscar as coisas de Deus. Né? Quando nós falamos assim em espiritualidade, nós não estamos falando de doutrina espírita. Né? Quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos da nossa essência. Então, todas as crenças podem praticar a espiritualidade. Todas as pessoas, independente daquilo que ela acredita, ela pode praticar e buscar a sua espiritualização. E o que é buscar a espiritualidade?
é buscar as coisas de Deus que já estão em nós, né? Nós nascemos com todas as virtudes divinas, como já foi falado aqui. É que elas estão lá dentro, no nosso espírito, em estado latente. Então, as nossas experiências aqui na Terra, elas servem para que nós possamos desenvolver cada um desses dons. Então, como que nós vamos desenvolver esses dons? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, como fala aqui nesse capítulo. E o que é trabalho? O que vocês entendem por trabalho? A maioria das pessoas entendem por trabalho algo muito penoso. Eu preciso trabalhar, não é assim que a gente pensa? Eu tenho que trabalhar. Fica desesperado no domingo à noite, porque sabe que na segunda já tem que trabalhar de novo. Aí vem aquele mau humor, né? Mas nós devemos entender trabalho como tudo de produtivo que nós fazemos. Tudo que for edificante para nós e para o próximo é um trabalho. Lavar a louça é um trabalho. Lavar um banheiro é um trabalho. Ler um livro é um trabalho. Além das nossas profissões. As nossas profissões são importantes, porque nós também nos realizamos através delas, né? Nós fazemos algo de útil e toda profissão é útil, desde que você faça com aplicação, que você seja aplicado e honesto, né? Toda profissão é útil, toda profissão beneficia alguém, é assim que eu entendo. Se ela não estiver beneficiando alguém, nem a você próprio, então ela não é boa, né? Eu desconheço. Mas além das nossas profissões, todo trabalho que produz algo bom, que faz algo bom para alguém, toda tarefa que faz algo bom é um trabalho. O que é melhor, você assistir a novela ou ler um bom livro? Um bom livro, né? Que seja bom. Ler um bom livro, né? Parece um momento assim de descanso, mas você não está alimentando o seu espírito com aquele livro, né? Tudo que traz algo de bom para o seu espírito é um trabalho. Então, nós vamos desenvolver os nossos dons divinos, as nossas virtudes, através do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Isso é espiritualizar-se. Trabalhar no bem é espiritualizar-se. Através das suas ocupações no dia a dia, fazer algo bom, fazer tudo o que você faz com a intenção de fazer o bem, de dar o seu melhor, é um trabalho, é espiritualizar-se. Se você busca um trabalho apenas pelo dinheiro, você não tem prazer nesse trabalho. Você não está se espiritualizando. Você está apenas buscando o dinheiro, a matéria. Então nós podemos nos espiritualizar o tempo todo, todos os dias, numa conversa com um amigo, no trato com os nossos familiares dentro de casa, que é o nosso primeiro círculo ali de desenvolvimento dos dons espirituais, né? São os nossos relacionamentos. Nós podemos nos espiritualizar e crescer muito, desde que nós cuidemos da qualidade desses relacionamentos. O meu tempo está dando, né? Então eu acho que assim, a lição que fica aqui pra gente hoje, eu vou contar uma historinha que eu ouvi, eu achei bem interessante, né? Tinha uma pessoa, um cidadão, que ele levantou das avessas um certo dia, sabe, uma segunda-feira, chuvosa, frio, ele já levantou mal-humorado. Aí a esposa dele fez um cafezinho bem gostoso, né? E falou assim, nossa, vem tomar um cafezinho antes de sair.
Ah, não quero café, coisa nenhuma, fica aí com seu café, não sei o quê, não tenho tempo para isso, tô atrasado, já levantou atrasado, tal. Saiu correndo. Chegou lá no trabalho, ele não deu bom dia para ninguém. Sabe aquele dia que você não quer ver a cara das pessoas? Nem deu bom dia, não falou nada com ninguém, maltratou quem ele podia maltratar. Já entrou correndo, foi lá para o setor dele e ele trabalhava com parafuso, ele selecionava parafusos, né? Aí ele pegou um parafuso lá que estava com defeito no material, não sei o que, ele falou, pelo que eu ganho tá bom, vai assim mesmo, pá, e pôs lá aquele parafuso e continuou o trabalho dele, selecionando, tal, né? Depois de um certo tempo, ele fez a viagem, passou para outra dimensão, desencarnou, cada um fala como quiser, né? Aí quando ele chegou lá, trouxeram a ficha dele e que tem só um agravante aqui na sua ficha, que você matou 45 pessoas. Eu falei, imagina, sabe tipo André Luiz, quem já leu o livro, né? Ou assistiu o filme? Eu não sou um suicida, eu não me matei, né? Eu vim porque eu fiquei doente, não sei o quê. Esse cidadão falou a mesma coisa, ele ficou revoltado. Imagina, eu nunca matei ninguém, eu era trabalhador, honesto, não sei o que lá, tal. Eu quero falar com o seu superior, né? Aí a mesma coisa que falaram para o André Luiz, aqui não existe erros, né? Mas você pode falar com o superior. Aí foi levado lá para uma salinha, né? Com um senhor lá, né? Com uma túnica bonita, tal, sereno. Aí ele pediu satisfação. Como assim? O que vocês estão falando? Que coisa é essa que colocaram na minha ficha? Eu nunca matei ninguém, né? Aí o senhor muito calmamente falou para ele, né? É que aqui, ó, que você não está lembrado, meu amigo. Dia tal, hora tal, você separou um parafuso que estava com defeito. Esse parafuso foi embalado, foi lá para a fábrica de ônibus. O ônibus foi construído com esse parafuso. Ele fez parte, né, do ônibus. Só que numa determinada curva, o ônibus estava muito cheio e esse parafuso rompeu, provocou um acidente e 45 pessoas morreram naquele acidente. Aí ele não tinha mais argumentos, né? Como que nós agimos no nosso trabalho? Com honestidade? Com amor? Né? É isso, né? Vamos levar essa reflexão esta semana para nós. Estamos nos colocando à disposição do trabalho de iluminação do nosso planeta? Já estamos disponíveis para isso? Faz um exercício hoje quando chegar em casa. Quando vocês forem dormir, naquela conversa que você tem com Deus, conversa com Ele sinceramente. E fala para Ele, poxa, eu sei que você reservou algo de bom para mim. Então me mostra o caminho. Por onde que eu posso trabalhar e contribuir com esta obra grandiosa? Tenho certeza que em algum momento, não no seu momento, né? Porque nós somos imediatistas e a gente acha que vai abrir uma nuvem e Deus vai falar com a gente na mesma hora, né? Foi assim que a gente aprendeu. Só que não é assim. No momento certo, quando nós estivermos prontos, vai aparecer o trabalho onde nós vamos poder nos dedicar de coração, de corpo e alma, com muito amor para esse trabalho de iluminação, que Ele nos propõe a todo momento. O trabalho está aí. O trabalho não tem fim. Então não se preocupe, sempre vai ter uma vaga para nós. Mas nós precisamos estar prontos e disponíveis para trabalhar. Ok? Então, eu agradeço a paciência de vocês, né? Agradeço a paciência de todos que estão aí também na live, nos assistindo. Que possamos levar estas reflexões na nossa mente e levar esta reflexão lá para o nosso coração.
aí nós vamos ter as respostas que nós precisamos. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Aqui eu já dei boa noite, mas vocês que estão aí em casa, que a paz do Senhor esteja com todos nós e que esta linda palestra que nós ouvimos hoje de reflexão possa nos mostrar um caminho diferente. Eu estava aqui, é bom ouvir a palestra porque a gente faz algumas conversa intimamente com a gente mesmo e a gente vai descobrindo alguns dos segredos desses trabalhadores da última hora. Eu lembro, eu me voltei um pouquinho no tempo e agradeço a Allan Kardec, porque em 1850, lá para os idos de 1800, foi quando ele codificou a doutrina. E ele nos trouxe esse esclarecimento dos trabalhadores da última hora. É um esclarecimento é recente, vamos dizer assim, não é tão antigo. Como uns 150 anos, né? E como nós não somos praticamente só uma religião, a nossa doutrina nos ensina ao esclarecimento, tirarmos as nossas dúvidas, saber aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, e agradecer a Allan Kardec por ter nos dado este presente de nós repensarmos, de nós, quando chegarmos numa segunda-feira, gostoso segunda-feira, né, Vanice? Chegarmos e dar exemplos como trabalhadores, como ela disse, varrer a calçada do vizinho. Ou no próprio emprego, fazer algo que surpreenda, algo de bom. Vocês já pararam para pensar se a gente não precisa ficar blá, 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 não é? A gente tem muita coisa que nós precisamos fazer, mas de vez em quando a gente pode surpreender com boas atitudes, surpreender com uma educação, com ética, com uma bondade. Nós somos trabalhadores da última hora, sim, todos nós somos. E o que nós estamos fazendo? Aprendendo. Se nós não estivéssemos aqui hoje meditando sobre isso, né? Estender a mão para alguém, você não precisa falar, quando você vê alguém passar, estende a mão para ela, está com difícil, estende. Não, vai lá e você mesmo faça diferente. Numa condução, às vezes, dentro de um ônibus, não precisa estar escrito que nós precisamos dar lugar para uma pessoa idosa ou para um deficiente ou para alguém que esteja gestante. Dê um exemplo, por favor, sente-se no meu lugar. Não precisa estar naquele banquinho específico. Eu estou vendo uma pessoa ali que está com problema, mas eu estou no lugar comum, então eu não vou levantar. Já paramos para pensar nisso? Então, eu não preciso estar no lugar específico para dar para alguém e fazer algo diferente. Se eu fizer isso, com certeza, eu estou sendo um trabalhador que está dando exemplo de bondade, de amor. E é assim que a gente constrói. É assim que nós vamos modificando esse planeta. Com atitudes, com gestos. E nós não precisamos ficar vangloriando sobre isso. Não, é o nosso trabalho íntimo, o nosso trabalho do dia a dia. Então, nesta data, eu não sei se Allan Kardec já retornou ou não, se ele está entre ainda os desencarnados, mas obrigado, Allan Kardec. Obrigado por você ter nos esclarecido tanta coisa boa que a gente está aprendendo e que a gente continue nesta mesma jornada. Todos nós continuamos aprendendo e com atitudes. Não preciso sair por aí querendo fazer tudo de uma vez só. Com calma, vai devagar.
Faça um de cada um por dia, um por mês, não importa. Até um sorriso, ajudar alguém numa palavra amiga, você já está se prontificando a ser um trabalhador da última hora. Que assim seja. Então, que esses ensinamentos nos dê bastante força, vontade para progredirmos, que é isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Estudando, trabalhando, nos educando para o nosso progresso individual, alcançarmos a nossa luz maravilhosa. Então, eu vos convido a nós todos a colocar ali do lado da mesa, aonde quer que estejamos, um copinho de água, uma garrafinha de água, para que a gente possa fazer a fluidificação. A água, como nós já dissemos, ela é um condutor energético, ela conduz uma energia que nós vamos absorver. E ela tem um poder muito grande quando dotada de bons pensamentos, de uma energia que nós vamos colocar naquilo que vamos colocar para dentro de nós. É como se fosse um alimento. Ao ingerirmos um alimento, nós estamos ingerindo energia para o nosso organismo. A mesma coisa a água, quando a gente está bebendo, estamos colocando uma energia, e ainda mais provida de uma energia cósmica, que é essa que nós estamos falando. Então, cientificamente já foi comprovado, uma água magnetizada, uma água que é energizada, ela tem as suas moléculas já transformadas, modificadas. Aproveitem, tá bom? Então vamos lá, fechando os nossos olhos. Primeiramente a gente vai fazer aquela vibração bem gostosa para aqueles que nós vamos direcionar em pensamento. Então, nos acomodando nos nossos lugares, né? Fazendo uma respiração bem gostosa. Esta musiquinha gostosa vai nos acalentando, vai nos transformando e vai nos posicionando bem próximo de Jesus, bem próximo dos nossos irmãos de luz, que nesse instante se posicionam em mente, em pensamento, com todos que estão aqui envolvidos nesse instante. E vamos envolver numa corrente, estamos todos nós numa corrente de luz, vamos envolver aqueles que se encontram nos hospitais, nas cirurgias, nas salas de recuperação, nos quartos, já passando ali o momento da cirurgia, e que este pensamento, que esta energia possa chegar até estes nossos irmãos em forma de luz, e luz energética, luz curadora, luz reativadora dos nossos órgãos, dos nossos sentimentos. Vibrarmos pelos nossos profissionais da medicina, que muito fizeram e trabalham para que nós possamos nos curar. Os médicos, enfermeiros, todos os profissionais que lá se encontram envolvidos no bem-estar daquele hospital. Vamos vibrar pelos nossos idosos, nas casas onde ali se encontram, e que possamos levar o acalento espiritual para eles, onde um pensamento, às vezes, de perdão, de reflexão do que foi feito durante todo um período da vida, possa caminhar e elevar a uma vida melhor. Que possamos acalentar os nossos pequeninos nas creches, onde a gente possa, através desta corrente maravilhosa, chegar até os vossos coraçãozinhos e dar bastante energia para que eles não desistam de uma nova vida, de uma vida ainda que se faz pela frente. A coragem do trabalho, do estudo, uma coragem muitas vezes maior daquela que nós tivemos em companhia dos nossos pais, mas eles não têm, mas que se fortaleçam nesta energia bondosa. Vibrarmos por aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que se encontram, que não têm
uma casa, não tem um lugar para ficar, que possamos acalentá-lo da mesma forma, mentalizar estas criaturas que estão por debaixo das pontes, dos viadutos, de uma passarela, que a gente possa iluminá-los, acalentá-los nesta noite que está fria, alimentá-los de bons pensamentos, de energia boa. Vibrarmos também por aqueles que se encontram nos presídios, nas prisões, que eles tenham a reflexão do remorso, do perdão daquilo que talvez tenham feito errado e que eles possam ser corrigidos diante do tempo que lá estão e que saiam predispostos a uma nova oportunidade. Vibrarmos pelos aqueles que estão dentro das nossas casas, os nossos filhos, os nossos parentes, aquele parente mais difícil que não se enquadra muitas vezes a nossa família. Vibrarmos pelos nossos avós, tios, sobrinhos, enfim, que possamos colocá-los numa sala bem grande e lá vibrar uma energia, vibrar uma luz azul sobre todos eles, para que haja o entendimento, a paz e a compreensão de viver em família. Vibrarmos pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, vibrarmos pela nossa rua, pela harmonia, segurança e paz. Vibrarmos pelo nosso bairro, nossa cidade, estado, país, planeta. Vibrarmos pela paz, vibrarmos por todos nós que aqui estamos neste pequenino planeta, tentando entender, compreender os sinais de Deus. Pedir aos nossos mentores, aos mentores deste planeta, pelo menos do nosso país, que ilumine os nossos políticos, para que eles nos conduzam de forma coerente, nos conduzam com forma do progresso e não pelo aproveitamento próprio. Enfim, que possamos nesse instante dividir este pensamento com todos aqueles que nesse instante precisam de uma palavra, que precisam de uma bênção, de alguém que esteja doente, de alguém que esteja acamado, que este seja um momento de muita luz. E aproveitando também, eu gostaria, juntamente com todos vocês e com todos nós aqui presentes, formar um buquê de flores. Nesse buquê de flores nós vamos mentalizar rosas brancas, amarelas, rosas maravilhosas, rosas muito lindas, grandes, perfumadas. E nós vamos oferecer esse buquê, que é enorme, aos nossos entes que já partiram, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos avós, tios, que possamos distribuir a todos eles, tirando deste buquê e em pensamento, nesse instante, colocando sobre a mão de cada um deles. E vamos dar 1 minuto para que a gente possa pensar em todos os entes queridos que nós temos. E aqueles que nós talvez não pudermos ter a oportunidade de fazê-lo, que façamos agora, pedindo perdão, de uma certa forma, pedindo a luz deste ser que se afastou de uma forma abrupta ou não. Que este buquê possa servir a todos aqueles espíritos agora com esse sentimento de amor, de luz e de paz. Que assim seja. Retornando aos nossos lugares nesse instante, nós vamos nos preparar para que possamos receber esse passe coletivo e esse é individual. É um passe onde nós vamos buscar
as energias, os bons pensamentos para nós mesmos, buscar um curativo, autoajuda, aquilo que estamos precisando. E assim nós elevamos o nosso pensamento em Jesus e nós vamos com as nossas mãos posicionar sobre o coronário das nossas cabeças, todos nós. E ali nós vamos imaginar que uma corrente, uma luz penetre a cada órgão que nós estamos precisando, no coronário, no frontal, no laríngeo, no gástrico, no genésico, no esplênico, na circulação das pernas, dos braços, posicionando também, imaginando a nossa mão na coluna lombar e cervical. Que assim seja. Voltando a cada um de nós, abrindo os olhos, cada um de nós de uma forma bem serena, com a gratidão de termos participado deste momento tão bonito, um momento muito eficaz para todos nós, pois a energia que nós despendemos, o amor que nós concentramos em todos aqueles que nós pudermos chegar, inclusive até nós, tenho certeza que muitos se recuperarão, muitos se sentirão bem melhores para encarar mais uma segunda, terça, quarta, que seja. Não importa, importa que estejamos todos dispostos, importa que estejamos preparados para enfrentarmos todas as dificuldades que com certeza teremos. Nenhum de nós ficará sem tê-las, mas com a nossa energia, com o nosso bem-estar, nós vamos superar todas elas em nome de Jesus. Então, eu me despeço, deixando com vocês um abraço bem gostoso, que aquelas rosas, aquele buquê, realmente vocês tenham direcionado aquelas que já partiram. Foi um momento muito bonito e que realmente chegou até esses através do pensamento. Tenho certeza de que isso aconteceu, porque nós, com os nossos pensamentos, com a nossa fé, alcançamos isso, sim. E um dia, todos nós, a hora que nós chegarmos lá do outro lado, para quem nós enviamos esta rosa, vai nos agradecer. Lembra aquela rosa que você me mandou? Está aqui, Helena, estou guardando ela até hoje para você. E possam ter certeza que isso vai nos trazer também o dia, né? Porque todos nós iremos um dia, daqui a 50, 100, sei lá quanto tempo cada um de nós, mas que nós vamos ser recebidos por esses entes queridos em gratidão por aquilo que nós fizemos hoje, tá certo? Então eu quero despedir, lembrando mais uma vez que na próxima quinta-feira a nossa amiga Kivanice vai estar com vocês, esclarecendo, recordando e pontuando algo que possa ter ficado em dúvida, para nós não deixarmos passar, para que a gente possa ter certeza daquilo que estamos aprendendo e colocando em prática. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana, bom trabalho, bom estudo, que nós possamos estar mais uma vez, todos nós, unidos na próxima oportunidade, aqui com vocês e lá em casa também. Um beijão no coração de todos vocês, que assim seja.